Família, quando eu falei sobre o Cruzeiro, né, e que a SAF ela precisaria ser algo além do dinheiro, né, e que ela fosse menos passional e mais profissional, mesmo que isso gerasse rusgas e tudo mais, óbvio, né, que a primeira reação é, pô, cara, não, tá sendo antipático, tá torcendo contra, é natural, né? E aí, se eu estivesse do outro lado, talvez eu falaria isso também. Mas, quando a gente olha essa gestão do Pedrinho, as falas dele, a maneira que ele se coloca, você não vê alguém mal intencionado, de jeito nenhum. Você não vê alguém ruim, alguém que tá querendo se beneficiar a troco de alguma coisa. Não, o Pedrinho ele comprou o Cruzeiro que ele quis comprar. Ele é um cara apaixonado pelo clube. E ele olhou e falou, cara, eu tenho dinheiro, eu posso fazer o Cruzeiro voltar a ser campeão. É um sonho dele também, pessoal, talvez. Pô, o grande gestor, né, o patrono do Cruzeiro, parada maneira. Só que o futebol é diferente, porra, cara, sei lá, cara, de um carnaval. O futebol é diferente do que já foi há um tempo, nos anos 90, 80. Né? E como o Pedrinho não é um cara da bola, o Pedrinho é um dono de supermercado, o Pedrinho é um empresário, mas não é um cara da bola, do futebol. Não entende do negócio do futebol, ou seja, na verdade ele está começando a entender, né, melhor dizendo, isso acaba, né, realmente se perdendo um pouco, sabe? Vamos falar aqui um pouco sobre essa situação. A gente tá vendo aí o Cruzeiro, né? Perdeu pro Mutuca Runa. O Cruzeiro tá jogando mal, já não é de hoje. Caiu na semifinal do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro perde pro Mutuca Runa, né? Depois de ter perdido pro União. São duas equipes, cara. O União briga pra não cair na Argentina. O Cruzeiro perdeu pro Mutuca Runa, que é uma equipe que há 20 anos não existia. É uma equipe do interior do Equador, uma equipe de origem indígena também, inclusive com uma história linda, riquíssima. E recentemente saiu a informação, até antes dessa derrota, de que o elenco do Cruzeiro estava irritado, né? E até a entrevista do Cássio ajuda a entender um pouco disso, como é que tá, rola uma falha de comunicação no clube e tudo mais, com as declarações do Pedrinho, né? O Pedrinho ele expôs o elenco, né? Quando ele falou numa entrevista que, primeiro, ele falou, eu não sabia que gerir futebol era tão difícil assim, é um negócio muito caro, é muita grana que eu tô gastando, né? E que o futebol é um péssimo negócio por isso, né? Porque manter, contratar jogador, comprar jogador, manter jogador é muito caro. E que eles erraram muito, que eles contrataram muito mal, gastaram muito para pouco retorno. Além de se expor os jogadores do Cruzeiro, né? Caralho, a gente tá com... Os jogadores vão olhar e falar, cara, o cara tá passando essa pica pra gente, né? Tipo, pô, o cara tá falando que a gente é caro e a gente não tá, né, suprindo a altura. Né? O que não deixa de ser verdade, mas tem coisas que você, por um ambiente, né? Não dá pra ser 100% sincero, né, rapaziada? Você tem que ser político, você tem que sabonetar. Tem coisas que você fala internamente, tem coisas que você fala numa reunião, tem coisas que você fala no vestiário, tem coisas que você fala no microfone pra imprensa, pra um jornalista. A gente sabe da diferença das coisas. E desde o princípio, né, quando começou a SAF do Pedrinho, quando o Ronaldo passa o bastão ali pro Pedrinho, o Ronaldo que foi tão criticado, o torcedor do Cruzeiro é bem dividido. Tem uma galera que fala, pô, o Ronaldo reconstruiu o Cruzeiro, foi importante, né, recolocou o Cruzeiro no mapa, o Cruzeiro ia cair pra Série C, tava falido, quebrado. O Ronaldo organizou a estrutura do Cruzeiro. E aí você pode questionar a escolha de técnico A, técnico B, questionar a contratação de um jogador ou outro, coisa que vai acontecer em todo clube no mundo. Pode ser o maior clube do mundo. Se chegar no Real Madrid, vai ter um torcedor num bar discutindo com o outro, pô, por que contratou esse? Isso acontece, né? Mas fato é que o Ronaldo deu um up no Cruzeiro, recolocou o Cruzeiro para a primeira divisão, manteve o Cruzeiro na Série A, organizou, racionalizou as contas, as dívidas e entregou o clube dessa maneira para o Pedrinho, porque ele não tinha mais o poder aquisitivo ali na empresa dele, de, pô, né? A partir daqui, eu não vou conseguir tocar o clube pra, porra, né, voar absurdamente. O Pedrinho é um cara que tem esse dinheiro. Mas aí entra o primeiro ponto. O Pedrinho é um apaixonado pelo Cruzeiro. Eu falo como torcedor do Botafogo. Tá? E eu vi um amigo meu, que é o Thiago Pinheiro, que participou durante muito tempo da política do Botafogo, também é jornalista, né? Ele publicou nas redes sociais exatamente isso, citando a fala do Pedrinho. Era por isso que eu queria os caras que amavam o Botafogo, os botafoguenses, longe do Botafogo. E foi exatamente isso. O Botafogo, durante anos, né, ele foi gerido por filhos, sobrinhos, netos dos fundadores do clube.
certo? E eram caras, cara, que se dividiam em dois. Ou pessoas mal intencionadas, que roubavam o clube, que, né, desviavam dinheiro, né, faziam toda aquela mutreta para se beneficiar em cima do clube. Ou aqueles caras que eram até honestos, e existiram alguns até no poder do Botafogo, mas que não tinham a menor noção de como gerir um clube de futebol. Correto? O vice de futebol era um advogado. O vice de finanças era um cara que era dono de restaurante. O vice de marketing e comunicação era um engenheiro. Né? Tipo, é isso que acontece nos clubes do Brasil. Né? Os sócios proprietários é que nem no clube da tua esquina. Né? Sócio proprietário, elege, ganha chapa, pode virar diretor e com isso ele se perpetua no poder mesmo sem ter a menor expertise para aquilo. Por isso que os clubes começaram a contratar diretores executivos, que foram caras que estudaram para estar ali no meio do negócio do futebol. O Pedrinho, ele é um cara que ele tira o Cruzeiro das mãos, né, desses caras, né, do poder. É um cara que tem o dinheiro, esse é um primeiro passo muito importante. Sem dinheiro tu não faz nada, não adianta, você pode ser o melhor gestor do mundo, se tu tiver um dinheiro escasso, porra, você vai estar limitado, você vai estar sujeito muito mais a erros, né? Mas ao mesmo tempo, o Pedrinho, ele tem o que os cruzeirenses, digamos assim, bem intencionados, mas amadores tinham, né? Que era justamente isso, a falta de expertise. É um cara que ele não tem papas na língua, é o jeitão dele, é um cara meio tiozão. E nessa ele vai falar algumas coisas e vai agir conforme um torcedor agiria. E um clube não pode ser gerido conforme o torcedor quer. Aqui no Botafogo, por exemplo, em 2023, com a derrocada que aconteceu, se o Botafogo fosse gerido por um Pedrinho da vida, se o Botafogo fosse gerido por um grande botafoguense bilionário que comprasse o clube, um cara que já era Botafogo, um cara que nasceu frequentando o clube, um cara de arquibancada, vamos dizer que esse cara é bilionário e compra o Botafogo. Vamos colocar eu, né, que eu me considero até meio imparcial, mas vamos colocar, eu sou bilionário. Comprei o Botafogo lá em 2021, em 2022. Em 2023, com tudo aquilo que aconteceu, a derrocada, eu vendo que jogador A ou B não estava se esforçando, eu ia mandar meio time embora, cara. Eu ia mandar um elenco inteiro. Se não fosse por vontade minha, por pressão da torcida. A torcida ia ficar pressionando. Brownie, manda embora, manda embora, manda embora. Eu ia mandar o Marlon Freitas embora. Marlon Freitas, de execrado, do grande bode expiatório de 2023, ele virou o cara da conquista do Botafogo, do título capitão da América da conquista de 2024 e estava num bandeirão. Né? Isso tudo graças ao quê? A uma gestão profissional. Que não agiu na emoção, que às vezes age, natural. Né? Toda pessoa às vezes age na emoção. Mas existe uma gestão profissional para dar uma amenizada nisso. Então quando o Pedrinho chega, ele gasta 3 milhões no Gabigol que eu quero fazer barulho. Gasta tantos milhões no tal jogador, mas sabendo que pode chegar um técnico que não vai utilizá-lo. Não, mantém o Diniz com 3 jogos. Não, manda esse cara embora e traz um cara completamente diferente do modelo de jogo dele. E aí ele faz isso e olha, o futebol é realmente difícil de se gerir. Claro que é difícil, né, cara? Mas você tornou um pouco pior, né, Pedrinho? Todo mundo te avisou, cara. Não é assim que se monta o time. Não é um videogame, não é um Brasfoot. Você tem que ter método, você tem que ter gente te amparando, você tem que ter o scout, você tem que ter gente que trabalha vendo futebol 24 horas por dia, indicando os atletas. E às vezes você ia ter um time mais qualificado gastando muito menos. Correto? E é por isso que eu sempre acho importante. A SAF é importante, claro. Ela não é nem o demônio, como alguns ditam, e também não é a solução, não é o paraíso, como alguns ditam. Né? Você tem que ter um equilíbrio entre a ambição desportiva e a racionalidade. Você tem que ter um equilíbrio entre aquilo que você quer atingir e, obviamente, o que é a gestão profissional. Não adianta você chegar lá com dinheiro e se comportar do mesmo jeito que alguns dirigentes de sócio proprietário, de clube associativo, melhor dizendo, se comportam. Né? Que é justamente agindo na impulsão, na pressão da torcida, no apelo midiático, e com dinheiro você vai acabar gastando mais dinheiro aí. Essa é a minha opinião, quero saber a sua.